Beleza, galera? Hoje é dia 10 de janeiro de 2020 e agora no último dia 5 ocorreu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, o evento do Globo de Ouro. É aquele evento em que atores, atrizes, artistas em geral recebem prêmios pelas suas atuações, sejam em filmes, novelas, séries, etc. O que chamou a atenção foi que a atriz norte-americana chamada Michelle Williams, ao receber o seu prêmio, fez um discurso, a meu ver, absurdo, mas segundo a revista Vogue e outras revistas progressistas, ela fez um discurso poderoso no Globo de Ouro sobre os direitos reprodutores femininos. Leia na íntegra, está aqui o discurso dela. Se você não acompanhou, o discurso dela foi basicamente sobre o empoderamento feminino. Acontece que não parou por aí. Ela falou que o sucesso que ela tem hoje na carreira foi devido a um aborto que ela cometeu quando era mais jovem. Então esse aborto que ela cometeu facilitou para que ela pudesse se dedicar mais aos treinamentos, aos testes, a tudo mais e ser hoje, segundo ela, uma excelente atriz e ganhar os prêmios aí. É claro que ela não falou claramente que ela assassinou um bebê e nem falou que cometeu um aborto. Ela usou um eufemismo, uma figura de linguagem, para amenizar, mas isso foi o que aconteceu. Tanto é que várias instituições pró-vida se manifestaram a respeito desse discurso, no mínimo, infeliz que ela fez. É claro que às vezes nem ela sabe, Vamos supor que nem ela sabe que ela está contribuindo para um movimento de âmbito global, que é aquele movimento que tenta destruir as nossas bases, principalmente aqui no Ocidente. Por que eles querem fazer isso? Para que ocorra um caos e aí um poder, um governo autoritário e tirano e hegemônico assuma o controle do governo do mundo. Então tudo está envolvido e essas quebras servem para isso. Vocês podem ver que todo o movimento feminista, o movimento gaysista, etc. está tudo interligado. Então tudo serve para esse fim. E é engraçado como muita gente no Brasil ficou meio sem saber o que falar a respeito disso. Muita gente, inclusive, está omissa quanto a isso. E não vê a importância ou a gravidade disso que ela falou. Ela é uma atriz americana, fez o discurso em inglês, o mundo inteiro fala inglês. Acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo que as pessoas aqui não falam muito inglês, mas a maior parte do mundo falam. E uma coisa interessante, se você reparar aí, hoje em dia os adultos e os idosos no Brasil não costumam muito entender o inglês, porém os jovens, as crianças, já é diferente. Hoje em dia as crianças jovens falam muito mais inglês, elas têm mais acesso a conteúdos em inglês através da internet e desde pequeno nas escolas é focado também em línguas, tem muitas escolas bilíngues por aí, então as crianças entendem. Eu não sei se você vai lembrar aí, mas na década de 90 teve um programa na Xuxa em que ela levou uma cantora norte-americana que o refrão da música é que ela não gostava de pênis pequeno. Essa era a letra no original, mas ela cantava em inglês. E a impressão que dava é que todas as crianças que estavam ali não estavam entendendo nada da letra, estavam apenas dançando no ritmo da música. Porém, se fosse hoje em dia, a história seria bem diferente. Provavelmente essas crianças entenderiam o que a cantora ali estava dizendo. E esse discurso de uma atriz que é muitas vezes idolatrada e ovacionada por crianças e jovens, às vezes os pais não sabem nem o que a pessoa está falando e as crianças estão sendo influenciadas, crianças, falo jovens também, sendo influenciadas por esse discurso. E esse discurso que não dá valor nenhum à vida. E esse discurso é perigosíssimo. Às vezes você quer relevar, quer se omitir a respeito disso, mas não faça isso. Porque se ela está desconsiderando ou considerando de somenos importância a vida de um feto ou de uma criança inocente que está no ventre dela, nada impede de que no futuro ela também considere a vida de um idoso também irrelevante. A vida dele está me atrapalhando, por exemplo. Então, não tem problema nenhum em batalhar pela eutanásia. Vidas sem valores, se você não considera valor a vida de um feto, depois não considera a vida de valor a vida de um idoso, nada impede de daqui a pouco você não considerar de valor a vida de um deficiente, nada impede de você achar sem valor a vida de determinado povo. E nós temos um exemplo recente, na década de 30 e 40, com o nazismo.
Olha o tanto de judeu que foi morto pelo regime nazista, eles alegando que eles eram uma subespécie. Então a vida deles não tinha importância nenhuma. Então vocês percebem que essa luta contra o aborto, ela envolve muito mais coisa do que a simples questão do direito da mulher poder optar ou não. Jamais uma vida pode ser inferior ao direito da liberdade. Ela não tem liberdade de dispor da vida da criança que está crescendo no ventre dela. Essa criança que está ali, esse feto, é uma vida. Não tem jeito. Desde a concepção é uma vida. Ela não tem o direito de dispor. Inclusive, ela foi fazer lá o discurso, ao que tudo indica, grávida. Imagina essa criança que vai nascer agora no futuro lá na frente, pensar assim, poxa, ela abortou de um anterior, seria meu irmão, e se ela tivesse abortado de mim? Então vejam como a vida parece sem valor para essas pessoas. Elas colocam sempre o sucesso profissional, os bens materiais, as coisas efêmeras da vida como algo superior à vida, ou à maternidade e tudo mais. Hoje em dia, com tanto método anticoncepcional e tudo mais, ela só engravida se quiser. E foi provavelmente o que aconteceu com ela. Ela não entrou em detalhes, mas foi lá e lacrou e levantou essa bandeira. Inclusive ela fala que as jovens, as mulheres, têm que também assumir essa postura de ter a liberdade de fazer o que quiser, enfim, dando aquela lacrada de movimento feminista que a gente está cansado de ouvir por aí. Então, isso me faz lembrar até aquela questão que ocorria, estava escrito lá no Antigo Testamento, na época lá das antigas, na região de Canaã, tinha um povo lá que adorava um deus pagão chamado Moloque. E esse deus pagão, as pessoas sacrificavam seus filhos nos holocaustos dedicados a Moloque em prol de ter bens materiais, ter prosperidade, ter poder. Olha a diferença. Qual é a diferença dela para as pessoas que sacrificavam seus filhos a Moloque? Não vejo nenhuma. Ela sacrificou a vida de uma criança para conseguir sucesso profissional e acha isso bonito e fala como se nada tivesse acontecido, inclusive dando um ar de hombridade para essa atitude absurda. É como se eu estivesse numa empresa e matasse meu concorrente e eu conseguisse promover, tendo em vista que eu consegui matar o meu concorrente. É isso que ela fez. Ela quis um sucesso, foi lá e assassinou uma criança inocente. Infelizmente, nós temos que conviver com isso hoje em dia, mas nós não podemos nos calar quanto a isso. Muito do que acontece hoje em dia é por causa, eu não me excluo disso, da minha geração e essas gerações aí, a nossa mais antiga, que não cumprimos o nosso dever de nos inteirar desses assuntos e de transmitir essas questões para as novas gerações que estão vindo, que estão sendo bombardeadas só com esse tipo de informação, e as informações que deveriam ser passadas por nós, não são. Então, nós temos que assumir também a nossa responsabilidade e que possamos fazer o que deve ser feito, mostrar a verdade para esse pessoal, mostrar que o feto é uma vida, tem valor, que nós lutemos para preservar a vida dessas crianças inocentes que não podem lutar por si mesmas, depende de nós. Infelizmente, estamos sendo muito omissos quanto a isso. Espero que não por muito tempo, que possamos aí arregaçar as nossas mangas e lutar. E aí que você procure conteúdo a respeito disso, conteúdos aqui no YouTube agora tem de monte. Vamos usar as redes sociais, a internet a nosso favor. Compartilhe os vídeos aí, procurem canais desse conteúdo mais honesto, por assim dizer, e vamos se inteirar para conseguir passar com clareza para a próxima geração aí a realidade e o que pode ocorrer. Afinal, nós temos o exemplo clássico, como eu já disse, recente, do que aconteceu quando as pessoas passam a desconsiderar a vida dos outros importante. Forte abraço e até a próxima.